Os dividendos dos fundos imobiliários de papel estão despencando. Se você pega o exemplo do KNIP11, o maior fundo imobiliário da Bolsa, há 3 meses ele pagava R$ 1,50 por cota e agora ele pagou 35 centavos por cota. E isso não apenas aconteceu no KNIP11, aconteceu em vários fundos de papel, inclusive com um que eu tenho na minha carteira. E aí fica o questionamento, será que vale a pena manter esse fundo? É melhor vender, comprar outros? Até quando isso vai durar? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, onde eu também vou aproveitar para mostrar para vocês a atualização de como está a minha carteira de fundos imobiliários, nessa série que nós criativamente batizamos de Viver Difícil. E antes de entrarmos no assunto desse quinto vídeo da série Viver Difícil, eu quero lembrar você que acompanha o canal que no dia 7 de novembro eu abrirei as inscrições para a 19ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda. Um curso muito completo, que tem por objetivo pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende muitas vezes o funcionamento do dinheiro, e transformá-lo num investidor de verdade, capaz de investir em diferentes moedas, ativos, países, com capacidade de tomar suas próprias decisões, entendendo os movimentos da economia, de modo a proteger e aumentar o seu capital até que um dia ele possa viver de renda, pensando inclusive no processo de sucessão patrimonial. E para você que acompanha aqui o canal, eu lembro da parceria que eu fiz com a Tuto, uma startup de educação gamificada, para que você, a cada vídeo feito aqui no Você Mais Rico, possa responder um quiz, massificar melhor os conhecimentos do vídeo e ainda obter descontos e vantagens, tanto no Viver de Renda, você vai ser capaz de obter até 30% de desconto até o dia 7 de novembro, ou também em outros produtos da casa, como por exemplo, trocar esses pontos por relatórios da casa de análise Speech, voltados para ações, renda fixa e também para fundos imobiliários. Portanto, aproveite, assista o vídeo, acesse o link da descrição, participe das atividades e colhe os seus benefícios, que novamente eu friso, poderão ser trocados por até 30% de desconto no Viver de Renda no dia 7 de novembro. Voltando ao assunto do vídeo, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a planilha para mostrar para vocês a atualização de como está a minha carteira de fundos imobiliários. Então, vendo aqui as posições da carteira, nós vemos ao todo 6 posições, sendo que na verdade temos apenas 5 fundos imobiliários. Vendo por setor, a distribuição está mais ou menos equitativa, 20% em cada setor. Nós temos 20% na parte de fundos, 20% em galpões logísticos, 20% em shopping, um pouquinho mais, 22%, 18% em recebíveis imobiliários e nós temos aqui também na parte de baixo, 20% em lajes corporativas. Mas quando olhamos a distribuição por FIIs, a gente vê aqui uma parte verde menorzinha de 2%, que é o XPML12. E o que é isso? Isso aqui é uma subscrição que o XPML11 fez, eu decidi participar, achei os termos interessantes. Então, por enquanto, aparece aqui na planilha como XPML 12, quantidade 30. O preço da subscrição foi de R$ 102,88, mas daqui a pouco isso aqui vai virar XPML 11. E aí veja que no total teria uma posição um pouquinho maior no segmento de shoppings em comparação a outros setores. E olhando aqui o total da planilha, tirando essa parte dos 3 mil que já foi explicada, a gente vê que mais ou menos uns 25 mil de investimento hoje em cada um dos FIIs, exceto o RBRY11, que está com 21 mil. E por que ele está com menos? Basta olhar o desempenho das cotas. Ele foi o único da carteira que teve um desempenho negativo. Nós tivemos shoppings valorizando um pouquinho, 5,39%, lajes corporativas valorizando bem, 10%, o JSRE 11%, fundo de fundos acompanhando mais ou menos o que aconteceu com shoppings. Aqui o destaque para galpões logísticos, valorização de 17%, lembrando que essa valorização ela não conta a parte do recebimento de dividendos. E nós tivemos o RBRY11 com uma desvalorização de 4,56%. Se eu for aqui para o lado, aqui eu tenho todos os dividendos recebidos, eu posso colocar aqui por data, tá? Do mais antigo para o mais recente, a gente poderia inverter, mas aqui embaixo eu acho que tá a parte que é mais interessante, que é o histórico do recebimento de dividendos. Então a gente vê que a carteira chegou a ter um yield de 0,9 no mês de julho, depois ele caiu um pouco e agora está em 0,78. Até porque esse yield é o que eu recebo de proventos dividido pelo investimento que eu fiz na carteira colocado em números percentuais. E por conta da subscrição, eu fiz mais um investimento de 3 mil, aumentei um pouco o tamanho da carteira, sendo que não recebi ainda os aluguéis por conta disso. Então o yield, ele teve uma queda. E uma outra coisa que contribuiu para isso também foi a queda no pagamento dos fundos imobiliários de papel, no caso da minha carteira, o RBRY11, que nem foi o fundo que apresentou maior queda nos pagamentos se a gente for olhar os listados na nossa bolsa. Mas olhando aqui especificamente esse, é interessante porque a gente vê que ele pagava bastante no começo. Em julho, o pagamento relativo
relativo ao valor da cota era de 1,37. Então o brasileiro tem aquele sonho de receber 1% ao mês, era mais do que isso, isento de imposto de renda. Depois 1,34, 1,16 e agora 0,97. E se eu quiser olhar não por percentual, mas por valor, eu posso vir aqui na parte do histórico, pegar os fundos imobiliários, tá como selecionar tudo, vou colocar só o RB-RY11. O que nós vemos é que o pagamento era de 1,25, 1,41, 1,35. Aqui esse 1,35 tá em amarelo porque a gente fez um dividendo ajustado. Afinal de contas, para quem acompanha a série, eu tive uma oportunidade de fazer uma subscrição do RBRY11, eu não achei interessante e com a queda do fundo de papel, eu realmente estava certo nisso, eu poderia ter comprado mais barato ao invés de fazer a subscrição, mas com esse dinheirinho que eu ganhei da subscrição, eu acrescentei aqui nos dividendos. E depois 1,20 e 1,10. Nós temos realmente um decréscimo. E essa queda nem foi das maiores se a gente for comparar, por exemplo, com o KNIP11, o fundo imobiliário que eu citei no começo do vídeo, que teve uma queda no pagamento de seus proventos muito mais aguda. Só que antes de olhar o que aconteceu com o KNIP11, até entender o que está acontecendo com vários fundos de papel, esses fundos de recebíveis imobiliários, né? Vale dar um recado aqui também na planilha. Falei com o Dani, que é quem montou essa planilha aqui para mim, e nós finalmente iremos disponibilizá-la para que vocês possam usar se assim quiserem. E para isso, basta que você acesse o link da descrição, participe das atividades da Tuto e a planilha estará disponível ao final do quarto passo. Bom, só acabando de olhar aqui, também tem a parte de distribuição de proventos do mês por fundo imobiliário. A gente vê que ela é bem similar, e inclusive mesmo com a queda, a gente olha que o RBRY11, ele continua sendo aquele fundo que mais distribui, ficando um pouquinho à frente do RBRF11, que é o nosso fundo de fundos. Falando agora do KNP11, se a gente pega o histórico de distribuição de proventos dele de janeiro de 2020 até agora, o que chama a atenção é que lá em janeiro de 2020, ele distribuía um pouco menos do que 60 centavos. E aí depois a gente teve um crescimento consistente na distribuição de proventos, chegando em torno de maio de 2022 a um valor de 1,70. Em junho ainda estava alto e depois ele começou a cair consistentemente, sendo que no último mês ele distribuiu 35 centavos por cota. E para que a gente possa entender o que está acontecendo com esse fundo e com outros fundos de papel, a gente tem que entender o que são esses fundos de papel. Porque fundo de papel é uma maneira de chamar mais coloquial, digamos assim, mas esses fundos trabalham com recebíveis imobiliários. Eles são quase como fundos de renda fixa. E vamos lembrar que renda fixa não é simplesmente um investimento que não varia, mas a renda fixa é uma dívida de uma outra pessoa. Quando eu vou investir em renda fixa através, por exemplo, do programa Tesouro Direto, eu vou comprar títulos públicos, eu estou comprando a dívida do Estado. Se eu vou investir em renda fixa através de debêntures, eu estou comprando uma dívida de uma empresa. E fundos de recebíveis, eles se dedicam a comprar dívida ligada ao mercado imobiliário, seja uma LCI ou, por exemplo, CRIs. E assim como na renda fixa, esses títulos de dívida, eles podem ser pós-fixados, vão acompanhar, por exemplo, o CDI, eles podem ser pré-fixados com uma taxa já definida, ou eles podem ser indexados à inflação, pagando uma taxa fixa mais a inflação do período. E é esse ponto que é mais interessante para a gente, porque se nós formos olhar o que aconteceu com a inflação neste ano, nós tivemos um fenômeno muito interessante que nunca havia acontecido na história do Plano Real. Inclusive, voltando a tempos mais antigos com outras moedas, eu também duvido que tenha acontecido, já que a nossa história ela é muito inflacionária. Foi uma deflação por 3 meses consecutivos. Colocando o gráfico aqui na tela, a gente vê que em julho tivemos uma deflação de 0,68, em agosto 0,36, em setembro 0,29. Ela aparece com esse menos aqui na frente. Lembrando que o efeito da inflação é o aumento de preços. A gente pode discutir em um vídeo à parte as causas da inflação, mas esse é o efeito. E na deflação o efeito é o contrário, seria uma queda dos preços. E essa queda ela foi motivada principalmente pela retirada dos impostos do preço dos combustíveis. Como combustíveis são insumos para tudo que a gente faz e transporta aqui no país, isso acabou levando a preços menores em outras áreas. Mas perceba que isso é um fenômeno temporário. O Brasil não vai ter uma deflação acontecendo durante um ano. Na verdade, a expectativa para agora é que nós já tenhamos novamente uma leve inflação com algum aumento de preços. Contudo, enquanto isso não acontece, qual o resultado para os fundos imobiliários que têm muitos CRIs ou LCIs, por exemplo, indexados à inflação? O resultado é que eles receberão menos dinheiro, portanto, irão distribuir menos proventos. Então, eles não estão segurando a distribuição de lucro, eles não estão alocando mal o dinheiro deles, foi simplesmente um efeito temporário por conta de uma deflação que deve acabar daqui a pouco.
E, logicamente, fundos que têm mais exposição a títulos indexados à inflação sofrem mais em comparação com fundos que têm menos exposição aos indexados e, por exemplo, têm mais exposição a pré-fixados ou pós-fixados. E nisso a gente vê a diferença entre o RBRY11 e o KNIP11. Eu já mostrei essa informação antes no vídeo onde eu fui comprar cotas do RBRY11, mas para quem não viu, na carteira do RBRY11 a gente tem uma divisão entre pós-fixados acompanhando o CDI e indexados acompanhando o IPCA. E a carteira dele está em 53% títulos que acompanham o CDI e 46% acompanhando os indexados à inflação. Tem também uma partezinha pequena de pré-fixados. Então, por conta disso, ele acabou sofrendo menos em comparação com o KNIP, que tem 95% de sua carteira acompanhando títulos indexados à inflação. E aí, quando a inflação vem negativa, esse fundo ele é muito mais afetado em comparação com o outro que tem uma carteira um pouco mais diversificada. Nossa, Bruno, eu tenho o KNP, então é melhor vender para pegar um outro? Eu não vejo isso, né? Na verdade, esse deve ser um dos melhores momentos para se comprar esse fundo de papel, e não só esse, porque tem vários fundos muito bons caindo de preço por conta desse efeito. Os que têm mais exposição indexados à inflação, caindo mais, os que têm menos, caindo um pouco menos. O que abriu uma ótima oportunidade para que a gente possa adquirir esses FIIs. Tanto que, voltando a que eu expus para vocês na planilha, o único fundo que eu tenho lá que caiu de preço foi o de papel. E pegando também o KNP, ele caiu bastante nos últimos tempos. Pegando desde o seu topo, quando a história de deflação começou a ganhar força, ele caiu cerca de 10%, dando uma recuperada nos últimos dias, porque afinal o pessoal tá vendo que abriu uma oportunidade. De modo que a pergunta que apareceu aqui no título do vídeo sobre se será o fim dos fundos de papel, ela claramente pode ser respondida com não. Na verdade, estamos diante de uma boa oportunidade para se comprar fundos de papel, que na minha visão tem que ser uma parte estrutural de uma carteira de fundos imobiliários. Você pode ter mais ou pode ter menos, mas eu acho que é um setor muito interessante para você simplesmente negligenciar. E embora eu veja upside na parte de lajes corporativas, veja também na parte de galpões logísticos, em shoppings, são setores muito bacanas, eu quero aproveitar essa oportunidade porque eu entendo que essa questão da deflação ela é temporária. E eu poderia comprar mais RBRY11, mas eu acho que a minha carteira ainda tem poucos fundos imobiliários, eu quero um número maior de fundos para poder diversificar. Eu poderia comprar o KNIP11 também, mas eu não vou fazer isso porque eu já estou exposto a esse fundo, não na nossa carteira de FIIs, mas sim na carteira da minha previdência privada, da Previdência Arca Grão. Se eu for entrar na Previdência, eu vou colocar o print aqui na tela, nós veremos que dos 9% que a Previdência Arca Grão tem hoje em fundos imobiliários, 1,8% está no KNP11. Sendo que se eu for pegar 1,8% da minha posição atual na Arca, que é de R$ 1.009.063,17, lembrando que tem uma playlist aqui falando sobre Previdência Privada e um vídeo onde eu mostro um investimento de R$ 1 milhão feito nessa Previdência Privada. A gente vai chegar num valor muito próximo de R$ 20 mil, que é mais ou menos o que eu estou comprando de fundos imobiliários em cada vídeo. Então, comprar mais 20 mil agora me daria uma posição maior do que eu acho interessante. Lógico que tem outros fundos lá também, que são fundos que eu já comprei aqui nessa série do canal, mas eu comprei antes do lançamento da nossa Previdência. Então, agora eu quero comprar um fundo diferente. E eu vou aproveitar para comprar um fundo que geralmente é negociado com ágio sobre o seu valor patrimonial, mas que, por conta dessa questão dessa deflação temporária, está sendo negociado com um deságio, está abaixo do seu valor patrimonial, o que eu considero uma oportunidade bem interessante. Eu vou comprar o KNSC11, que é da mesma gestora da Kinea, mas não tem essa exposição maior nessa parte de indexados à inflação, tem uma carteira um pouco mais diversificada. Se a gente pega hoje, a gente tem uma exposição de 60,8% ao IPCA, como vocês podem ver no gráfico, mas somando Selic e CDI, a gente tem uma exposição de quase 40%, o que fez com que ele também sofresse, afinal tem bastante exposição à inflação, mas menos do que o KNIP11. O pagamento de proventos, como vocês podem ver na tela, ele também caiu. Ele chegou a pagar R$ 1,35 por cota em maio e em setembro ele pagou 50 centavos. Então uma queda significativa. Mas, como você tem essa parte atrelada ao CDI, isso deu uma segurada no fundo. Contudo, ele caiu. E por conta dessa queda está sendo negociado a 0,97 do seu valor patrimonial. E isso é pouco desconto. A gente tem fundos negociados com desconto muito mais baixo. Basta dar uma olhada em lajes corporativas, na parte de shoppings também temos descontos interessantes. Tem fundo de fundos com grande desconto, sendo que os fundos lá dentro também estão com desconto, então é desconto sobre desconto no final das contas. E aqui o desconto é pequeno, mas o que chama atenção é que esse desconto ele não costuma existir. Colocando aqui um gráfico na tela para que vocês possam ver, na linha azul a gente tem o valor de mercado desse fundo imobiliário, do KNSC11. E na linha laranja a gente tem o valor patrimonial. Então perceba que geralmente o valor patrimonial dele ficava abaixo do seu valor de mercado, sempre a linha laranja mais baixa do que a linha azul. Só que agora, por conta dessa queda, o que a gente vê é que o valor patrimonial
patrimonial ele está mantido, enquanto o valor de mercado foi para baixo. De modo que o KNSC, que negociava ali por volta de 1,06 do seu valor patrimonial, agora está 0,96, 0,97. O que eu acho que vai durar pouco tempo, depois que o mercado voltar a se acalmar e essa deflação temporária acabar. De modo que, para aproveitar essa oportunidade, eu vou comprar mais ou menos 20 mil reais desse fundo imobiliário. E agora a gente vai para a parte prática, eu vou utilizar novamente o home broker da corretora Rico, mas o processo ele é basicamente igual em qualquer home broker que você venha a utilizar. Eu já estou com ele aqui aberto, a gente vê que a melhor oferta de compra é de 86,32, a melhor de venda de 86,41. Tem um spread grande entre as duas. Vou colocar aqui a minha ordem de compra. Deixa eu mudar para o KNSC. Se eu colocar o preço como 86,35, o que me deixaria aqui junto com as melhores ordens de compra nesse momento, vezes 238 fundos, eu vou gastar 20.551,30, que é mais ou menos o dinheiro que eu tenho disponível para agora. Contudo, a ordem não vai ser executada nesse momento, ele entraria atrás das outras e veja que as ordens de venda têm valores bem mais altos. Então, eu vou deixar a ordem ali para ela ser executada ao longo do dia e no sexto vídeo a gente vai voltar para ver qual foi meu preço de compra no final das contas. Se eu quisesse que ela fosse totalmente executada agora, eu colocava aqui a mercado e simplesmente ela iria comprar de quem está oferecendo pelos preços mais baratos. Mas em fundo imobiliário, geralmente eu deixo a ordem e deixo ela ser executada. Tanto que se eu pego uma nota de corretagem, ela tem páginas e páginas porque comprou de, às vezes, simplesmente 50 pessoas que estão vendendo. Então vou deixar nesse preço, preencho minha assinatura eletrônica, dou o OK e pronto, minha ordem está aberta e agora é esperar executar. Bom, eu achei que ia demorar para executar, mas executou tudo de uma vez aqui. Então o preço caiu, comprei as 238 cotas a 86,35. De modo que temos mais um fundo imobiliário do segmento de papel incorporado à nossa carteira do Viver Difícil. E esse era o recado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Lembra de participar do nosso quiz dentro da Tudo para que você possa juntar benefícios trocando por acesso a relatórios ou por desconto na inscrição do Viver de Renda no dia 7 de novembro. Sendo que a planilha que eu usei aqui vai estar disponível para você fazer o download após completar as atividades. E é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.